Fala aí, rapaziada do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí o pós-jogo da vitória do Grêmio sobre o São Paulo, 2-1 na Arena do Grêmio. Grande festa da torcida, os gols da partida marcados pelo Cristaldo e o Reinaldo, fazendo valer aí a lei do ex, né? O Reinaldo que jogou pelo São Paulo e marcou hoje, fazendo valer a lei do ex, e o Grêmio conquistando mais 3 pontos na competição e subindo aí para cima da tabela, né? Os comentaristas vão debater sobre isso no pós-jogo e nós estaremos aqui reagindo no nosso canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal Galego 77. E nesse vídeo, repercutindo aí a vitória do Imortal sobre o São Paulo, 2-1 na Arena. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Torcedora, que está sempre a favor do clube. E a imprensa imparcial, que é a imprensa que traz conceitos mais tradicionais, que essa mesmo, em alguns momentos, ela está ali sugestionada por questões comerciais, questões de interesses A, B e C, que é muito difícil você identificar e diferenciar. Então, essa questão de imprensa, de mídia, eu acho que vai além do que é a chamada tradicional imprensa, é uma questão existencial do planeta, porque há muito interesse em esvaziar o tal do jornalismo questionador. Porque esse incomoda. Muito. O que se quer sempre é o jornalismo que vai se colocar ao seu lado, a seu favor, levantar as suas questões, levantar os seus interesses e defendê-los. Aqueles que questionam sempre vão ser a metade ruim. Verdade. Muito bem, fã de esportes. Já mudou aqui, você viu, né? Grêmio e São Paulo, vitória do Grêmio 2-1, vitória de virada sobre o São Paulo. Hoje lá no... Eu sempre penso Estádio Olímpico e falo Arena Grêmio, porque sempre vi um Estádio Olímpico ainda mente. Mais uma segunda derrota do São Paulo aí em sequência, Vitor Birner. O 3-1 para o Sport, acabou em classificação, mas foi surpreendente aquela derrota. E hoje uma derrota, e perder para o Grêmio absolutamente acontece, está na conta muitas vezes, o Grêmio jogando em casa, porém é uma segunda derrota que aí o pessoal já começa, será que tem que acender o sinalzinho amarelo lá para o São Paulo? William, a grande questão é que o São Paulo tomou 5 gols em 2 jogos. Em 2 partidas. E eu não sei se a escolha de hoje por zagueiros como o Dorival fez tem a ver com a ideia de reforçar a jogada aérea, até porque o São Paulo tomou 3 gols de escanteios, 1 de rebote e 2 diretos. Na quinta-feira, o time fez uma recuperação na sexta. Sim. O jogo terminou quinta-feira à tarde, pênaltis e tal. Deve ter feito o treino no sábado e veio jogar hoje. Ainda tem a viagem a Porto Alegre, ou seja, ele não teve tempo para corrigir. Isso talvez tenha sido essa escolha. E essa escolha, para o São Paulo, gerou um prejuízo no jogo com bola do São Paulo, porque, basicamente, a principal mudança do tipo de jogo que o Rogério produzia, o tipo de jogo que o Dorival produz, é que com o Dorival, e principalmente com a entrada do Gabriel Neves, com o Luciano jogando, você tem mais construção por dentro, um jogo mais de aproximação, né? Um jogo mais apoiado, em que você consegue construir mais por ali, enquanto o time do Rogério jogava muito pelos lados, e o Calleri ficava às vezes isolado, como um centroavante ali batendo de frente com os zagueiros e tal. E o São Paulo tinha um tipo de construção diferente e mais pobre. Hoje o São Paulo de novo insistiu muito pelo lado. Sem o Gabriel e principalmente sem o Luciano em boa parte do jogo, o São Paulo perde muito desse toque de bola por dentro e facilitou para o Grêmio. Quando o Grêmio vira o jogo, né, e o Dorival, por exemplo, o Ayrton Rato, uma escolha. Sim. O Rato é um jogador que vai bem do lado para dentro, mas não é um jogador para atuar realmente por dentro, né, pelo meio. Começando dali, assim, né? Então ali o São Paulo perdeu algumas coisas. Você já disse bem, é o Grêmio. Né? Então você não está jogando contra qualquer equipe, você está jogando uma equipe que tem boa qualidade técnica. Você olha num dos gols que o São Paulo toma, por exemplo, vai todo mundo marcar o Soares para o Reinaldo ficar livre. Exatamente. E aí é o tamanho... O Soares está ali para isso também, é o tamanho e o perigo do Soares, não é qualquer adversário. Existem jogadores que condicionam o adversário. Isso. E é normal que condicionem, né? Eu, se fosse zagueiro, também estaria mais preocupado com o Soares do que com o Reinaldo naquela hora da marcação.
É um jogo na casa do Grêmio, é um resultado por 2-1. Eu acho tudo muito normal. Podia até conseguir o empate, né? O Rodriguinho entrou muito bem, chutou uma bola na trave, o Luciano teve uma no segundo tempo, né? O São Paulo cresceu, mas é muito porque acho eu... E aí uma crítica ao Grêmio. O Grêmio deu a bola para o São Paulo. Mas esse é o expediente em vantagem. Isso o Grêmio faz. Mas o Grêmio não precisava fazer isso. Mas quase nunca precisa, mas quase sempre faz. Então, assim... O discurso do Renato em todas as coletivas, nas últimas coletivas e hoje, é a história do saber sofrer. Dá a bola, eu vou sofrer, porque eu não tenho jogadores adultos que eu quero e a gente vai precisar não saber tomou sofrer gol. enquanto esses caras mas não chegarem. Porque saber sofrer é o que faz o Palmeiras quando dá a bola. E você não acha espaço para finalizar, quase nunca, que dificilmente toma o gol. O Grêmio deu chance para o São Paulo. O saber sofrer do Palmeiras é um ato de cinismo futebolístico. É isso mesmo. Cinismo positivo, vamos dizer assim. Não, é um ato de cinismo. E antes que as pessoas comecem a falar, o André falou que o Palmeiras é um time... Não, quando o Palmeiras se coloca em posição de saber sofrer, é quase sempre não, sempre que está em vantagem, ele engana o adversário. É isso que ele faz. Prepara o contra-ataque. Ele aumenta a chance de ele ganhar o jogo. Por isso que eu digo que é um cinismo futebolístico. O Grêmio, a maioria das equipes não consegue fazer isso, né? Muitas tentam, a maioria não consegue. O Palmeiras consegue. Encerrou? Encerrei. Encerrei. Podia falar mais, mas... Só para pegar, eu acho que a leitura do Birne, eu concordo, quando ele explica a diferença, o que travou, o que não deu certo. Mas eu acho que vai esbarrar numa limitação. O Dorival ele fala hoje na coletiva, né, em algum momento, que ele tinha que fazer opção, que ele tem um jogo fundamental meio de semana, que ele tinha que escolher. Então ele escolhe não ter essa construção por dentro. Tudo muito normal. No segundo tempo poderia ter feito gol de empate, no primeiro tempo poderia ter tomado 3, não fosse o goleiro. Então, assim, aí a zaga, mais uma vez, porque eu não acho que seja simplesmente, tomou gol de bola levantada no meio de semana, tomou gol de bola levantada agora, é tudo a mesma coisa. Não é uma zaga diferente, uma proposta diferente, não está acostumado, e é o Grêmio. É uma preocupação com o Soares. Claro, você não tem uma zaga ajeitada, com 3 homens é algo novo. Você tem o Soares do outro lado. Primeiro você tem que ajeitar para depois você tentar marcar o Soares. As duas coisas são difíceis. Então são muitas coisas que condicionaram a gente olhar para esse resultado e falar, não é um absurdo. Não é uma coisa para cair naquela ideia de ladeira abaixo, o Dorival estava enganando. É o estranho fez foi uma graça, semana, né? Ali na foi. Quinta-feira. Ali a forma como aconteceu aquilo. Sim, mas aí também são 2 jogos distintos. Tem a ver com mobilização. Hoje são jogos outra coisa. Hoje é uma outra história. Outra coisa. Sim, e não é. O esporte precisando do resultado. 2 jogos, de novo bola levantada, sinal de alerta ligado. São histórias diferentes. Só que é possível entender o que aconteceu e a opção do Dorival. E aí tem a ver com limitação. Porque o Dorival, por mais brilhante, ou não brilhante, ou bom que seja o trabalho dele, ele vai esbarrar em alguma situação. Opa, eu preciso poupar essa turma aqui por causa do jogo do meio de semana. Uma escolha, um dilema. Vou perder essa criação aqui, vou me proteger, vou botar uma linha de 3. E isso impõe. O Dorival não foi o cara que chegou em janeiro, dezembro e projetou a equipe como ele queria. Agora ele, poxa, acho que eu... Não. Ele está ali remendando, colocando um band-aid, esparadrapo, tentando fazer o que dá. E o que dá também vai ser isso. Vai ter que abrir mão, vai ter que negociar, como a gente fala. E é o Grêmio do outro lado. Eugênio, para passar para você, a gente tem uma telinha da sequência do São Paulo. Coloca aí. É complicado. Bem porque complicado. Muita gente fala, porque foi Goiás, porque foi Curitiba, porque foi Ituano na Copa do Brasil, porque foi Sport e tal. Agora é que nós vamos ver. Então começou pelo Grêmio. Agora tem o Tolima em casa. 3 jogos em casa já começa bem. Começa bem. Mas são 3 pedreiras, né? Sim. Vamos lá, o Tolima, ok. Mais ou menos. Mas tem o Palmeiras, difícil. Atlético Paranaense. Se fosse fora seria bem pior. 10 dias entre um jogo e outro, isso é importante. O Cruzeiro fora é complicado. E aí você tem o Tigre em casa, de repente. Tem nada que não seja complicado ali, né? Do grupo, né? Assim, o calendário é muito difícil para todo mundo. Mas preocupa? Eu acho que preocupa mais o que ele vai conseguir dar de consistência ao time. O Dorival, ele fez algumas mudanças conceituais no São Paulo em relação ao Rogério Ceni. Uma coisa que eu criticava muito no time do Rogério é que era o excessivo... a excessiva verticalidade da equipe. O São Paulo pegava a bola e ia direto para o gol. O São Paulo mudou radicalmente isso. O São Paulo hoje tem, no Campeonato Brasileiro, até a penúltima rodada, não incluindo o jogo de hoje, a menor velocidade de progressão no campo com posse de bola. É o time mais lento para sair, para avançar no campo conforme tem a posse de bola. Isso medido por estatística que está lá no ESPN Intermídia. E ele era o mais rápido do Campeonato Paulista, porque pegou, vai dentro. E vai. Hoje, ele meio que abriu mão disso.
Eu não vou entrar no jogo de quinta-feira, que para mim é uma outra circunstância. Acho que o 3-3 não foi o resultado que refletiu o que aconteceu dentro de campo. Foram 3 escanteios, mas essa é uma outra questão. 3-3 no agregado. Sim, porque foi 3-1, mas é o 3-3 no agregado. 3-3 no agregado. Que levou para os pênaltis. Isso. Hoje, o São Paulo abriu mão do que ele vinha fazendo, que é essa construção. Tanto que ele faz o primeiro gol num contra-ataque, que não é o que o São Paulo estava propondo desde a chegada do Dorival. E ele vai tentar reconstruir isso no segundo tempo. Aí já fica tarde. No segundo tempo, o São Paulo tem 71% da posse de bola. 71% em 45 minutos, ou um pouco mais do que isso. É uma mudança radical. Porque ao fazer a opção que ele fez na montagem do time, colocar mais um zagueiro, a leitura minha é o seguinte: o Rafinha já vem jogando muitas vezes como um terceiro zagueiro. Mas hoje ele coloca mais um terceiro zagueiro e ainda o Raí. Então ele faz sim uma linha de 5 e ele deixa 2 volantes. O São Paulo perde a capacidade de prender essa bola, entrega a bola ao Grêmio e sofre com isso. E ele vai corrigir no intervalo, mas aí foi tarde demais. O que eu acho que ele não pode, com todas as adaptações de escalação que ele tem que fazer, é abrir mão de uma coisa que ele está propondo ao time do São Paulo, que é o time que vai controlar o jogo. Mas ele tinha jogadores para fazer isso? Vai ter essa bola. Ele conseguiu fazer no segundo tempo. E ele conseguiu fazer no segundo tempo com jogadores... Mas voltando com o que ele poupou. Não, mas jogadores que ele não tem usado, com o Rodriguinho e com o Natan entrando. São as substituições de intervalo dele. Depois, lá na frente, ele vai botar o Luciano, mas aí já mais na metade. Ele mexe com peças que agregam. O Rodriguinho entrou bem no jogo. Muito bem. Muito bem. E foi um desses jogadores importantes nisso. Então, e por exemplo, ele tira o Rato, que é um jogador regular dele. É um jogador que habitualmente está sendo usado. Então, eu acho que passa mais por como ele monta a equipe. Porque no primeiro tempo ele perde o meio. É verdade que hoje o Grêmio tinha no meio jogadores que nem sempre estão aí jogando, né? Então ele tinha o Carvalho, ele tinha o Bitelo, ele tinha o Cristaldo. Ele coloca no segundo tempo o Vina. Ele ganhou o Vilha Sante. Ele ganhou aquilo que o Grêmio teve muito no Campeonato Gaúcho, que era um time de posse de bola. Foi o Grêmio que a gente viu no primeiro tempo e que se esvaiu no segundo, quando o São Paulo resolveu assumir as rédeas do jogo em termos técnicos. Me dá a bola aqui que eu vou jogar. Ele não estava fazendo isso no primeiro tempo, ele sofreu. Mostra que lá atrás tem dificuldades. Com relação, só um ponto, aos escanteios. Depois do jogo contra o Sport na quinta-feira, o Dorival disse que podem ficar tranquilos que eu vou resolver. Mais ou menos. Hoje o São Paulo sofreu com uma situação semelhante à do primeiro gol do Sport, que é não marcação da entrada da área, não tem marcação no rebote do escanteio do São Paulo. Ele coloca todo o time dentro da área, faz um bloqueio ali, e hoje 2 vezes o escanteio foi batido curto e o chute veio de fora da área, e num deles teve uma grande defesa do Rafael. Então eu preciso ajustar isso daí, porque a bola aérea não é só a cabeçada. É importante que você marque a entrada da área para um rebote. Assim o São Paulo sofreu o primeiro gol daquela derrota para o Sport na quinta-feira. Você falou sobre o Rafael, falhou no... Então daí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Grêmio, 2-1 na Arena e o Grêmio subindo na tabela. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.